Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é como identificar e corrigir gaps conceituais nos processos de marketing e vendas para melhorar os resultados. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Técio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios, especialista em alta performance em marketing, professor, escritor, coach e mentor. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar do tema como identificar e corrigir gaps conceituais nos processos de marketing e vendas para melhorar os resultados. E convidamos, mais uma vez, nosso querido amigo, parceiro, que é o Técio Vitor de Lima. Olá, Técio. Bom dia, professor Zenoni. Prazer estar com você aqui mais uma vez. Técio, esse tema é extremamente importante, primeiro porque ele trata de uma atividade fundamental no marketing, que é diagnóstico empresarial. Você conseguir diagnosticar situações que auxiliem as organizações para entender o que está necessitando para melhorar a relação com o cliente. É isso, né, Técio? Sim, evidente. Nós vivemos numa época do growth, né? Growth marketing, o growth hacking, enfim, a época do crescimento acelerado, do crescimento exponencial, do crescimento rápido, né? Mas tudo isso dentro de uma inteligência. Então, identificar esses gaps está dentro desse conceito dessa inteligência. Você poder identificar gaps dentro do processo para agir rápido e de maneira inteligente para acelerar resultados de crescimento, né? Então, eu como estudioso do marketing há muito tempo e praticante aí das atividades de venda nos meus negócios, a gente percebe que, em alguma medida, as empresas e os profissionais desta área, eles têm confundido conceitualmente algumas situações do marketing e das vendas que têm gerado um gap no processo. Mas, mesmo assim, eles conseguem os resultados, né? E, na minha percepção, eles conseguiriam melhores resultados com menos esforço e menos recursos se pudesse corrigir, ajustar essa distorção. Então, essa é a minha incumbência aí na minha fala, na minha escrita, né? De poder identificar esses gaps e trazer uma luz, né, sobretudo, os profissionais que atuam nessa área, os estudiosos, para poder identificar isso, corrigir, no sentido de ter melhores resultados. Ô, Técio, mas antes de nós entrarmos nessa identificação, né, de como nós podemos identificar esses gaps conceituais, é interessante nós, primeiro, diferenciarmos marketing de vendas, porque ainda existem muitas organizações que entendem que marketing e vendas fazem parte do mesmo pacote, inclusive atividades de marketing, né, ou a profissionais de marketing atuando numa área comercial, né? O que demonstra claramente ainda uma certa confusão conceitual sobre o limite do marketing e o limite das vendas. Um outro erro ou distorção conceitual diz respeito a limitar a atividade de marketing como uma atividade de comunicação apenas, né? E se ainda fosse só de comunicação, limita a uma atividade de propaganda e publicidade. Então, a necessidade, primeiramente, da empresa entender todo um processo de marketing e como ele se relaciona com as demais áreas organizacionais.
Bacana, essa sua pergunta, ela é muito, muito significativa e eu espero que os nossos ouvintes aí, eles fiquem bastante atentos a isso, porque esse é um dos gaps, né, que a gente identifica e que eles interferem muito e significativamente nos resultados. Então, lamentavelmente, eu falo lamentável porque existem profissionais da área do marketing, né, que ele tem esse conceito distorcido do próprio marketing. Então, por isso que gera toda essa confusão, né, estrutural. O marketing, na verdade, ele é um processo, né, gerencial sistêmico. Então, ele é uma maneira de gerir os negócios. E ele tem como função básica unir, conectar, engajar áreas-chave da empresa. Então, quais são essas áreas-chave? São as áreas que o próprio marketing, enquanto processo, faz a interação mercadológica, ou interagem com o mercado. Através da ferramenta, por exemplo, de marketing pesquisa, o marketing pode buscar informações no mercado, trazer para dentro de casa e distribuir, compartilhar essas informações com as áreas-chave da empresa. Quais são as áreas-chave? Por exemplo, produção. É ela que vai desenvolver novos produtos. Então, está ali o marketing com as informações de mercado para a área de produção. Aí, depois, uma precificação do produto. É o marketing que traz as informações de mercado e entrega para o setor financeiro, por exemplo, para que ele possa formar, né, constituir ali uma precificação desse produto para que seja percebido, o preço final seja percebido como justo pelo mercado. A questão da logística, é o marketing que traz e faz essa conexão, entrega para a logística as informações de mercado para que a logística possa fazer uma melhor distribuição, utilizando os melhores canais para esse produto ou serviço. E, por fim, a comunicação. Ele traz as informações de mercado e entrega para o pessoal que está incumbido de fazer a comunicação para que ele possa escolher os melhores canais, os melhores meios e as melhores mensagens para entregar para esse público. E a área-chave também, que é a área de vendas, né? Então, o marketing é aquele que faz, na verdade, ele faz o cliente dar aquela levantada de mão para que o pessoal do comercial possa chegar e complementar o processo, fazendo a conversão disso tudo em vendas. Então, o marketing ele é esse processo gerencial sistêmico, ele não é um departamento estanque dentro de uma organização. Ele é esse elo que faz essa conexão, essa ligação de áreas-chave da empresa com o mercado, porque ele tem essa incumbência de ir lá no mercado, trazer as informações, serem processadas dentro da estrutura que ele tem e depois sair para o mercado em forma de produtos precificados nas melhores praças e com uma comunicação que o mercado aceita e entende, que toque na emoção dele. Quando você fala em gaps conceituais, você não está apenas restringindo esses gaps a uma falha na definição do papel e do propósito do marketing numa organização. Você está dizendo, inclusive, um gap na operacionalização desse processo de marketing, né? Sim. Por exemplo, vamos imaginar na precificação, que muitas pessoas hoje, sobretudo no digital, elas não têm muita dificuldade para criar produtos e lançar produtos, infoprodutos, digamos assim. Mas a precificação é uma coisa que pega muita gente. Existe uma fórmula, né, matemática, uma forma aritmética que a gente tem dentro das instalações organizacionais, que a gente faz a composição de preços, né? A gente vai montar o nosso preço, a gente tem as ferramentas lá. Custo fixo, custo variáveis, impostos, markup, né, margem de lucro, e a gente define um preço que a gente quer para o nosso produto e lança para o mercado. Quando chega no mercado, bate de frente. O mercado percebe esse preço como não sendo justo. Aí o processo de volta para você fazer esse ajuste é mais desgastante. E para não se tornar tão desgastante assim,
você vai mexer no quê? Na sua margem de lucro. Vai corroer sua margem de lucro para poder ajustar o produto. Quando essas informações ela vêm através do marketing, então você, na composição, por exemplo, você pode dizer assim, olha, eu preciso negociar melhor com os meus stakeholders, com meus fornecedores, porque o mercado só aceita o preço X. Eu não posso determinar dentro de casa o preço Y, porque vai bater e vai confrontar. Então, eu preciso antecipadamente negociar com meus fornecedores para que nós ajustemos isso de tal forma que vá para o mercado esse produto ao preço que ele perceba como justo. Então, você evita desgaste, você evita confrontos e não precisa mexer necessariamente na sua margem de lucro. Você preserva a sua margem de lucro. Esse é um exemplo clássico. Da mesma forma, é a questão da comunicação e a questão da logística também. Às vezes você pensa dentro de casa por feeling que o melhor lugar para você fazer o lançamento desse produto é a praça A, B ou C. E, de repente, o marketing percebe antecipadamente que não é. Esse produto seria melhor lançado, né, na praça Y e não na A, B e C. Sim. Então, você resolve um problema de logística. Não é? E, da mesma forma, a comunicação. Às vezes você entende dentro de casa que, para esse produto, o melhor canal é esse, os melhores veículos são esses, e a melhor tipo de comunicação é essa. E talvez não. O marketing vai trazer essa informação mais precisa. Então, vai ajustar todo esse processo de tal forma que ele saia muito próximo da realidade de mercado. Sim. E hoje as coisas acontecem muito rápido. Você precisa esperar uma perfeição? Não, o feito é melhor que o perfeito. E o marketing mesmo propõe que tudo seja co-criado com o mercado. Mas você precisa dar uma base muito clara para esse mercado para que haja essa cocriação. Senão dá muita confusão, muito viés, que gera desgaste, que gera recursos e não traz o resultado esperado. E isso é muito importante porque às vezes parece que a empresa está errando ou não tem processos adequados, né? Tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de gestão de pessoas, mas não é. É porque o mercado ele vai se alterando, né? Questões sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, jurídicas, legais, né? Novos concorrentes, ou seja, o mercado ele é extremamente dinâmico e a empresa ela entra numa rotina, né? E essa rotina que faz surgir os gaps, porque a empresa ela não consegue perceber muitas vezes as mudanças de mercado, porque está envolvida lá na sua operacionalização diária, e o mercado vai exigindo novos comportamentos, novas posturas, novas formas de comercializar, novas formas de distribuir, novas maneiras de comunicar, novos produtos, novos serviços. Isso vai fazendo com que, com o tempo, isso vai surgindo esses gaps. É a mesma coisa, né, Técio? Que você gosta de usar muito essa associação, é quando você começa a escutar certos barulhinhos do carro que você não está acostumado, mas você diz assim, eu não posso parar o carro numa oficina mecânica, não dá para consertar agora, vamos deixando. E esse barulhinho, ele vai... Primeiro que você vai se acostumando com o barulhinho e vai falando, não, vou deixando. E aí esse barulhinho começa a fazer parte do seu dia a dia e você tem uma hora que nem escuta mais. Ele está ali presente, mas você já não consegue mais perceber, ele já não te incomoda. Só que chega um momento que o carro, ele tem que parar de todo jeito, ele quebra e o custo fica muito alto de sua manutenção, né? Então, fazendo um pouco essa associação de uma forma um pouco até grosseira com esse exemplo, nós podemos perceber que nas empresas acontece muitas vezes isso, né? Surgem determinados conflitos, gaps, e que você vai se acostumando. E naquele processo de vender continuamente, você não vai percebendo, isso vai tomando um corpo. E aí a empresa, quando percebe, vai perdendo grande participação de mercado, a empresa vai acontecendo necessidade de investimentos pesados. Seria esta um pouco a necessidade de você identificar rapidamente esses gaps, né, Técio? Sim.
Na verdade, a única coisa constante hoje é a mudança, né? E a mudança de mercado, como você disse aí, ela tem uma dinâmica muito forte. Então, se as empresas hoje têm conseguido resultados ainda com esses gaps, se ela se atenta a isso e ajusta esses gaps, corrige, há uma tendência a melhorar significativamente esses resultados, com menos recursos e com mais produtividade. Né? Então, nós temos hoje o consumidor que compõe esse mercado, ele tem uma gama de informações muito grande. Nós também temos, as empresas têm, toda hora chegando uma avalanche de informações. A gente precisa processar tudo isso e agir de uma forma inteligente, né? A gente citou no início da nossa conversa o growth hacking, né? O growth marketing, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre o marketing de conversa. Então, existem muitas derivações ou dimensões do marketing que têm surgido como tendência para poder facilitar um pouco a vida das organizações nesse sentido, né? Isso tudo mostra a necessidade desse ajuste. Então, se a gente passa a entender o marketing não como um departamento estanque de comunicação, mas como um processo gerencial sistêmico, isso faz muito sentido, porque você começa a fazer as coisas sabendo o porquê você está fazendo. Porque praticar ações de marketing, todo mundo pratica o tempo inteiro. E esse processo ele surgiu justamente para isso, para pegar todas essas ações que estão isoladas e estruturar ela dentro de um processo para fazer andar de forma mais produtiva e mais inteligente, né? Então, hoje a gente precisa disso. Para a gente ganhar agilidade nas ações, a gente precisa encontrar esses gaps, corrigir esses gaps, ajustar esses gaps de uma forma inteligente. E para mim, o processo de marketing ele é bastante convidativo nessa questão. As empresas precisam olhar com um olhar diferente para o marketing enquanto processo. Até para você entender as tendências que surgem. É marketing de conversa, marketing do bem-estar, marketing disso, marketing daquilo. Na verdade, tudo é marketing, é um processo com dimensões, derivações. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente faz sabendo por que a gente faz. A gente chega mais longe. E quando a gente fala dessa conexão com áreas-chave da empresa, é muito importante. Eu até esqueci uma também, o RH. O RH, atualmente, ele passa a ser, mais do que antes, uma área-chave, estrategicamente chave do negócio. Ele precisa entender do negócio. O marketing precisa estar alinhado e conectado com ele, para mostrar a importância do negócio, os objetivos. Para quando o RH contratar um time, ele ter uma noção estratégica, né? Ter uma visão sistêmica do negócio para poder trazer esse time já ajustado com isso e criar o clima organizacional, né? Porque a gente não está falando, quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala de mercado, a gente precisa entender que as ações de uma organização elas não podem visar só o público externo, mas tem que visar o interno também, porque é isso que dá autenticidade para uma marca. E o consumidor está atento a isso. Agora, o tema nosso, além de falar, né, e essa necessidade de primeiro explicar, e é importante, né, antes de falarmos de como identificar e corrigir esses gaps, é entender que gaps é esse que nós estamos dizendo e falar um pouco da visão conceitual e operacional estratégica da atividade de marketing. Eu acho que é muito importante, né, falarmos sobre isso. Eu acho que essa abertura nossa aí da entrevista foi muito importante para que a gente possa ter uma noção do que nós estamos falando, né? Porque existem muitas distorções conceituais no que diz respeito ao que é efetivamente marketing. Mas entrando já na questão do tema em si, como é que essa identificação acontece? Através de um bom sistema de informação, a empresa está constantemente procurando fazer pesquisas de mercado, acompanhando
a movimentação do consumidor nas redes sociais, nos meios digitais, né? Tendo, além disso, um processo de benchmarking, tendo um bom banco de dados atualizado, higienizado, né? Para que ele possa servir de análise, tendo relatórios internos de acompanhamento de capacidade produtiva, capacidade financeira, capacidade, como você mesmo disse, né, de pessoas, né, equipes, a característica dessa equipe, né, porque é importante, porque muitas vezes a empresa ela quer promover mudanças, mas nós não temos um corpo de colaboradores que esteja adequado, né, para essa mudança. Muitas vezes não dá nem para treinar. Já aconteceu enfim, de trabalhos de consultoria, onde as mudanças que a empresa queria adotar não tinha profissionais, não tinha tecnologia e os processos organizacionais não estavam orientados de tal forma que pudesse suportar essas mudanças. Então, quando se fala em identificação, é você olhar internamente a tua capacidade de atender as mudanças as quais a empresa pretende ou gostaria de promover. E nem sempre é possível. Nem sempre, apenas com treinamento, eu consigo ajustar a minha equipe. Nem sempre comprando uma tecnologia, eu consigo ajustar, né, naquilo que a empresa está pretendendo ou gostaria de atingir. Mas seria isso, ou você vê, além disso, outras questões que são importantes para identificar esses gaps? Sim, tem todas essas questões que você muito bem citou, e eu vou me ater depois, na minha fala, em umas variáveis de comportamento de consumo, porque aí eu consigo falar tanto de marketing quanto de vendas. Essas variáveis, elas estão presentes na operação de vendas e de marketing. E como isso interfere ou pode interferir no resultado do negócio, de uma empresa. Uma compreensão equivocada dessas variáveis pode resultar nas questões de conversão em vendas, por exemplo, na questão de captação de leads, que são coisas práticas, né? Mas é interessante isso que você fala. Quando você fala de treinar o público interno, o treinamento pontual ele pode resolver algumas questões pontuais de momento, né? Nessa questão que a gente fala, quando envolve conceitos e distorções conceituais, é importante que a empresa ela adote uma questão educacional mesmo, né? É o lifelong learning, é educar os seus colaboradores o tempo inteiro nessa questão. Não é apenas um treinamento pontual. Por isso que eu falo que o marketing ele faz aí também um engajamento, uma conexão boa com o RH. Desde o momento que você contrata o seu colaborador, forma o seu time, ele já começa a ser educado, né, nessas questões dentro de casa, para que isso corra, né, na veia e não seja apenas resultado de um treinamento pontual que serviu para um momento muito curto e já caiu no esquecimento, né? Porque, como você disse, hoje a gente precisa trocar o carro, metaforicamente falando, precisa trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Não tem tempo muito para parar e ficar. Então, a questão é educacional. Eu preciso ser educado nessa questão. E não apenas treinamentos pontuais, mas uma coisa mais educativa mesmo, que é permanente e constante. Agora eu quero falar sobre essas variáveis, porque envolve tanto a questão interna quanto a questão externa, né? E na interna é muito mais conceitual, mas no externo envolve as questões operacionais. Então eu quero falar de 4 variáveis básicas de comportamento de consumo. E é bom que se diga que não existem só essas variáveis, mas elas são as variáveis básicas. Entender elas já faz toda a diferença. E a gente percebe que tem grandes players no mercado hoje, inclusive no mercado digital, que é o mercado que as coisas se escalam mais rápido, que tem uma profunda confusão em relação conceitual a essas variáveis.
Eu vou citar quais são elas para depois destrinchar cada uma delas, né? Quais são essas variáveis? Desejo, necessidade, expectativas e problemas. Essas são as 4 variáveis básicas de necessidade de comportamento de consumo. E é muito comum hoje, no mercado, se falar de dor, a dor do cliente, né? O vendedor, falando de vendas, precisa entender a dor do cliente. O marketing, através das suas ferramentas e das suas técnicas, eles precisam identificar a dor do mercado para trazer para dentro de casa, processar com a produção e a produção criar um produto que cure essa dor. Então, a bola da vez é a dor, e está tudo bem com isso. Agora, eu preciso saber que existem 4 variáveis que servem como indicadores e como métrica para eu identificar essa dor. E se eu não conheço essas 4 variáveis, ou atribuo tudo que eu vejo no mercado a apenas uma dessas variáveis, há um conceito, um equívoco conceitual muito grande que vai interferir negativamente na operação. Por exemplo, eu ouvi recentemente de um grande player do marketing digital. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando de um grande player. E ele ensina os seus seguidores o seguinte: olha, o cliente só compra por desejo. Isso é um grande equívoco, para não dizer uma falta de verdade. O cliente não tem só desejo. Isso vai depender de uma série de situações, por isso que essas são variáveis, essas situações vão variar, né? É claro que, no momento de compra, o cliente pode comprar sim por desejo, mas ele não é só desejo a variável que está implícita no processo. Todos nós, enquanto seres humanos, temos essas 4 variáveis em nós. Nós temos desejo, nós temos necessidade, nós temos expectativas e nós temos problemas. A dor do cliente, ela vai estar mais aguda, ela vai ser mais fácil de ser identificada onde houver preponderância nessas variáveis. É ali que reside a dor do cliente. Então, é muito comum você pegar discurso de vendas, abordagem de vendas e de marketing também, porque no marketing a gente entende isso que eu estou falando na busca, na pesquisa, nas informações que o marketing está fazendo para identificar a dor do mercado. E na equipe de vendas, a prospecção que a equipe de vendas faz, que o vendedor faz, para identificar a dor do cliente. Porque é a partir daí que o seu processo ele fica mais ágil, mais inteligente e mais produtivo, mais eficaz. Se eu entendo que todo cliente compra só por desejo, eu estou limitado dentro desse processo. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui de um mercado, já que eu falei do digital, só para tornar mais claro, né, mais didático a coisa. Já que eu falei do digital, eu vou trazer um exemplo aqui de um segmento que ele é muito promissor. Ele faz parte dos grandes 4 segmentos do mercado digital, que é o emagrecimento, por exemplo. Né? E eu tenho estudos disso, então vai ficar bem didático. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E 20% dos nossos jovens são obesos. Isso é um problema de saúde pública. Então, o que acontece? Esses 54% da população, que aumentou muito com a pandemia, são mais de 100 milhões de brasileiros que têm o desejo de emagrecer, certo? Desejo, variável desejo. Está tudo bem com ele nessa variável. Ele tem o desejo de emagrecer. E ele sabe, embora na própria internet tem uma avalanche de fórmulas mágicas e dietas milagrosas, mas ele sabe, ele já tomou consciência disso, de que ele só consegue emagrecer de forma saudável
e definitiva, ele tem a necessidade, segunda variável, necessidade de atividade física regular e aprender a comer certo. Então, ele não tem nenhum problema com a variável necessidade. Está tudo bem aqui. E com isso, ele cria uma expectativa, outra variável. Ele cria uma expectativa de ficar com o corpo visivelmente aceitável para ele e funcionalmente saudável. Ele vai chegar no espelho, vai olhar e vai gostar do que vem, vai melhorar a autoestima, a autoimagem, e também vai ter mais energia, mais disposição para cumprir todas as demandas do dia a dia. Então, essas 3 variáveis não tem problema nenhum, está tudo redondo. Mas ele tem um problema, variável problema. Ele sente muita preguiça e indisposição, tanto para fazer atividade física quanto para fazer uma dieta. Então, aqui, ó, na variável problema, reside a dor do mercado. Sim. Não adianta eu ficar pagando planos anuais, bianuais, nas academias, porque eu tenho estudos disso também. É todo ano a mesma coisa. Ele paga antecipado, pensando que vai mexer no bolso, ele vai. Mas aí ele não passa da 3ª, 4ª semana de treino, desiste. Por quê? O problema não está na atividade física em si, no educador físico e nem na nutricionista. Tem clientes que eu atendo que já passaram por 15 e falam, Tércio, por favor, me socorre. O problema não está na nutricionista, nem no programa que ela elaborou. A dor desse cliente não é a academia, nem o personal, nem a nutrição. A dor dele está numa variável chamada problema. Essa dor precisa ser criado produtos e serviços que atendam a essa dor. Não basta você sugerir tipo de treino A, B ou C, sugerir tipo de dieta A ou B ou C. Enquanto ele não curar essa dor ou remediar essa dor, vai ficar por aí. Então, percebe como identificar a dor do cliente. Essas 4 variáveis servem como uma base para você identificar a dor do cliente e, a partir daí, você criar produtos e serviços na perspectiva do marketing que possam curar essa dor e, na perspectiva de vendas, saber aonde reside essa dor, porque a maioria deles, às vezes, não sabe ou finge que não sabe. Porque você pergunta para uma pessoa que abandonou os treinos ou a dieta, vai dizer assim, estou na correria, trabalho muito, estou estudando muito. Isso tudo aí são desculpas nobres para atitudes pobres. Lá no fundinho ele sabe porque ele fez, mas ele não quer admitir. Exatamente. Então, quando você chega, você ativa isso nele, facilita o processo de venda. Por exemplo, você ativa isso no inconsciente de uma pessoa e você diz assim, olha, eu tenho um produto aqui que cura essa dor. Você quer saber se esse produto serve para você ou não? Você vê como facilita o processo? Sim. Tá? Você mexe com a dor, porque quando você faz uma campanha, até de marketing, você, dentro de um funil, né, você vai fazer um anúncio para ativar clientes qualificados. Então, você faz um anúncio que chama a atenção de todo esse público, esse contingente que eu te falei, de mais da metade da população. Você vai ativar os qualificados para dentro do funil. Aí você vai expor o problema, que é a variável problema, apresentar uma solução e convidar ele para conhecer um produto que cura essa dor. Perfeito. Você vai avançando no processo, no funil, até tê-lo com você. Perfeito, perfeito. Tércio, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria primeiro, foi fantástico. Eu acho que você conseguiu, sem dúvida alguma, resumir a nossa atividade de marketing e também falar exatamente como que é esse processo de identificar que vai além, né, daquelas ferramentas de capturas das informações, mas saber o que buscar para que possa depois corrigir, desenvolvendo estratégias organizacionais, não só de marketing ou de vendas, mas estratégias organizacionais que possam corrigir esses desvios, né, em relação a como atender melhor dentro das expectativas, da necessidade, do desejo, né, e do problema que ele apresenta
ao longo do processo de comercialização. Então, eu gostaria de te agradecer e deixar agora o espaço, Tércio, para que você colocasse o seu contato, né, como que as pessoas conseguem te achar, né, e manter esse contato que é tão bom. Eu sei que você sempre fica extremamente disponível para poder auxiliar, é um propósito seu, né, de estar colaborando com esses desvios conceituais, né, que muitas vezes acontece, se tornou um propósito seu de estar ajudando esses jovens empreendedores e até antigos, né, empresários que vão, ao se distanciar do meio acadêmico, eles vão também se distanciando muitas vezes do que essas ferramentas precisam, né, de profissionais, de como eles podem interagir com essas ferramentas, né? Então, eu quero deixar o espaço para que você converse com os nossos ouvintes e apresente a sua forma de contato aí com eles. Legal. Bom, a minha consideração final é a seguinte: eu penso que a gente precisa, cada dia mais, a gente precisa provar para nós mesmos, primeiramente, e depois para o próprio mercado, o porquê das coisas, o porquê fazemos o que fazemos e como fazemos o que fazemos. E isso só é possível quando a gente entende também o conceito, né? Além do propósito, o conceito daquilo que fazemos. Ganha mais corpo, ganha uma expansão de consciência. E eu, como você disse, eu me sinto bastante realizado quando eu posso trazer uma luz, uma reflexão nesse sentido, sempre para melhorar os resultados, né? E é claro que aqui o tempo é muito curto, a gente poderia dar vários exemplos por exemplo, de variáveis de desejo, quais são os produtos que estão mais atrelados a uma variável de desejo, uma variável de necessidade ou uma variável de expectativa. Daria para fazer isso, eu me ative só à questão do emagrecimento, na variável problema, porque é o que todo mundo fala por aí, né? Mas é bom a gente ter clareza, tanto na perspectiva do marketing quanto das vendas, de que todos nós, enquanto seres humanos, nós temos essas 4 variáveis básicas. Não é só desejo, não é só necessidade. Mesmo que o discurso de vendas, a abordagem de vendas de muitos vendedores seja no sentido de encontrar a necessidade do cliente, e ele pressupõe que a dor esteja na necessidade, às vezes a dor não está ali. E as empresas e os negócios existem essencialmente para curar a dor do mercado. Se não houver uma dor no mercado, não faz sentido eu criar um negócio. Eu como marketing, eu vou ao mercado identificar essa dor e trazer para dentro de casa, processar essas informações para criar produtos e serviços que atendam a essa dor. E para eu conseguir identificar essa dor, eu preciso ter clareza de que o ser humano, ele não tem apenas desejo, ele não tem apenas necessidade, expectativas ou problema. Ele tem essas 4 ao mesmo tempo e que variam de acordo com o segmento de mercado, com o produto e com o contexto e com o cenário. E onde houver a preponderância, aí sim há uma identificação de dor. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso também pode me achar nas redes sociais. Eu costumo deixar meu Instagram, que é mais fácil, né? @TércioVitor, Tércio com C, Vitor sem o C. Lá na bio do meu Instagram, você tem acesso a todas as demais redes sociais a qual eu estou aí fazendo parte. Que bom, muito obrigado, Tércio, mais uma vez pela sua colaboração, né, por disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá! O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados
que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões, e aproveite e se inscreva no canal.